Prezados amigos, prezadas amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, em sua série Reflexões Espíritas, nesta sexta-feira, dia 24 de junho de 2022. Hoje, vamos para o nosso último módulo, o módulo final do curso de passes para trabalhadores e frequentadores da Casa Espírita, que está sendo aí ministrado pelo nosso companheiro Sebastião Camargo, que é da cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Nós vamos lembrá-los que hoje o tema é aplicação prática, o que é e como utilizar a bioenergia, fonte inerente e inexaurível no espírito. Antes de passar definitivamente a palavra para o Sebastião, para o nosso encontro de hoje, eu vou ler um texto da qual ele nos pediu para a noite de hoje, antes do seu início. Esse texto é do Osho, do livro Desvendando Mistérios, Chakras, Kundalini, os Sete Corpos e outros temas esotéricos. E esse texto diz assim: não é suficiente que a energia flua através de uma pessoa. É igualmente importante que você esteja vazio e aberto. Muitas vezes, o fluxo de energia vindo de alguém não é tão importante quanto a sua preparação, a sua abertura para recebê-lo. Se você estiver suficientemente aberto, então, mesmo que a energia esteja ausente na pessoa diante de você, fontes mais elevadas de energia começarão a fluir em sua direção e o alcançarão. O fato mais surpreendente é que, se você deixar seu coração aberto, mesmo diante de uma pessoa que nada tenha a oferecer, receberá energia dela. Mas a energia não vem dela. Ela é apenas um veículo e está completamente inconsciente do fenômeno que se deu. E aí o Sebastião escreveu assim: eis o mecanismo do passe para quem o ignora. Abraços de luz e paz e muito amor, queridos e amados irmãos em Cristo. A doutrina dos Espíritos é eterna, conforme já mensuramos, e consta na questão 145 da obra O Livro dos Espíritos. Na questão 222, o próprio Kardec afirmava, ou afirmara, que ele próprio não se cansava de se esforçar para provar que o Espiritismo existe desde a mais remota antiguidade. E no item 6 da conclusão da mesma obra, não é obra de um homem, existe desde a criação. E na obra A Gênese, no item 55, o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Ele assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas. Se assim não fizer, ele suicidará, cessando de ser o que é uma doutrina que progride por evolução. Se a ciência demonstrar que nós estamos equivocados em um ponto, modificamos esse ponto. Se novas revelações aparecer, ele as aceitará. Então vamos começar pela obra que veio 21 anos após a morte física de Allan Kardec. E antes lembro a vocês que não acredite em nada do que eu disse, do que eu estou dizendo, do que eu disser até o final de nossa conversa. Pense, raciocine, duvide, indague, porque essas frases são de Kardec. Para que haja evolução é necessário pensar, raciocinar
duvidar e indagar. A doutrina tem uma característica própria, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo. É universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tem ou não a crença, pode receber os ensinos. Porque dentre muitos que ditaram esses ensinos na doutrina dos Espíritos, São Luís, Santo Agostinho, São João Evangelista e vários outros santos da Igreja, assim como filósofos, cientistas das suas variadas frequências. Ou seja, a doutrina é para mentes livres, como afirmou Leon Denis. Então, é para espíritos de mentes livres. E como livres pensadores, aqui estamos. Consta em obras póstumas, no capítulo que fala da fotografia e telegrafia do pensamento, que no passe existe uma lei. E a lei é: doa quem tem mais. Então não quer dizer que quem está sentado para receber está recebendo de fato. E quem está impondo as mãos para doar está doando de fato. Por isso, o estudo é para aclarar os nossos raciocínios, conforme recomendara Kardec em O Livro dos Médiuns, a necessidade do estudo e, ao mesmo tempo, de nossa transformação moral. O estudo para saber o que estamos fazendo, porque em algumas situações a boa vontade basta, só para nos apresentarmos para o trabalho e perguntando o que queres que eu faça. Mas, além disso, boa vontade não vai transmitir o conhecimento que necessitamos para fazer o que precisa ser feito. Então, o conhecimento do mecanismo do passe e, ao mesmo tempo, do que nós vamos fazer para a transformação moral, para a gestação dos valores, para enriquecer esses fluidos, conforme nos ensina Kardec em A Gênese, no capítulo 14, no qual nós vamos perceber que nós vamos enriquecer esses fluidos com as nossas virtudes ou perturbá-los com os nossos vícios, com as nossas paixões. Então, conscientizemo-nos que na lei do passe, doa quem está em melhores condições. Kardec ainda faz até um comparativo. Se entre 0 e 10 eu tenho a capacidade de doação de 5 e estou impondo as mãos, e quem está sentado está com o número 6 em capacidade de doação, mesmo que não tenha consciência. Quem está doando é ele. Por isso que em muitas situações, quando impomos as mãos, que era o caso das duas jovens senhoras que adoravam aplicar passe em Francisco Cândido Xavier, e saíam flutuando após o mesmo. Quem aplicou o passe em quem? Então, feito isso, lei do passe. Doa quem conhece, quem tem os valores, quem tem esta expansão consciencial, esta lucidez. Eu vou ler 3 trechos, 4. Um consta em nosso primeiro livro, Processo de Autocura, uma síntese do espírito Joana de Ângeles, da obra Plenitude. A criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. Entre eles, a bioenergia é fonte de inexauríveis potencialidades, que o desconhecimento e a negligência direcionam em sentido equivocado, malbaratando inconvenientemente forças preciosas que poderíamos usar em nosso e em favor
de vários outros seres. Veja agora os 3 trechos da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo, no qual, no caso do Evangelho, da oração e da bioenergia, estudamos em 3 bases: o que é, para que serve e como usar. E Joana de Ângeles, assim, começa, com algumas adequações que nós fizemos. A terapêutica espírita da bioenergia, que consegue efeitos salutares por alcançar os delicados campos de energias no espírito reencarnado, renovando-lhe o raciocínio e orientando-o. Então, aqui já percebe-se que nós podemos, num simples passe, ir do corpo biológico à consciência, ao espírito, levando algo para aliviar, renovando seu raciocínio e, ao mesmo tempo, orientando. Por isso que nós a temos como uma força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Noutra obra, a autora prossegue, falando que a bioenergia constitui valioso recurso terapêutico por agir nos tecidos sutis do perispírito do enfermo, auxiliando na reconstrução das suas engrenagens específicas, alterando o campo vibratório que redundará em modificação expressiva na área neuronal. Ou seja, vem dentro desde a essência até a área neuronal no sistema nervoso. E o último trecho é esse, que é o mais encantador dos 3. A bioenergia é responsável pela atração interpessoal, qual ocorre no campo celular, essa mesma atração, no campo molecular, melhor dizendo, celular, gravitacional e universal. Percebe o tamanho, a grandiosidade da bioenergia? Joana de Ângeles narra que o amor é o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades. E a bioenergia não é senão o amor em tripla expressão. Substância ou o elemento que gera a vida, nutre, organiza e mantém. Porque a autora narra que o amor é o mais potente antídoto na cura de todas as doenças, porque ele gera a vida e a sustenta em todas as suas expressões. Consciente dessas possibilidades, nós podemos ter algumas posturas. Quando estudamos a obra de Allan Kardec, principalmente após passar pelo Livro dos Espíritos, que é a codificação, começar a ler obras que começam a decodificá-lo, como a Gênese, que decodifica a primeira parte, porque ele é constituído de 4 partes, os elementos gerais do universo, a Gênese começa a decodificar. A segunda parte, a natureza do ser. Então, origem, natureza. O Livro dos Médiuns. A terceira parte, a destinação do ser, as leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta fala das bênçãos e consolações ou da justiça divina, a obra O Céu e o Inferno. Então, de modo que, quando estudamos
a revista espírita, o mais amplo e perfeito laboratório por intermédio do qual houve a expansão da obra O Livro dos Espíritos, primeira edição, 18 de abril de 1857, e a revista nasce em 1858, e começa esse laboratório que vai dar a origem, em muitas informações, das obras sequentes. E vamos enxergando nestas obras, como a Gênese, no capítulo 14, se participarmos de uma reunião de estudo, no qual os pensamentos convergem para coisas enobrecedoras, quem está melhor, por conta desta lei, vai equilibrando quem está menos fortalecidos. Então, nós vamos repor as perdas fluídicas gastas pelo mau uso do pensamento num grupo de estudo. Isso está na obra citada, no capítulo citado. Pode ir lá e conferir. É um dos capítulos mais encantadores da obra. Embora, se eu falar de qualquer um outro, eu vou falar a mesma coisa. E quando analisamos as revistas espíritas, a de 1868, primeiro artigo do mês de novembro, numa reunião de estudo bem orientada, nós vamos nos assistir entre si, quer dizer, vamos nos equilibrar entre si, assistir espíritos mais necessitados do que nós, desencarnados ou não, e ser assistidos por seres mais iluminados do que nós. Então está aí uma reunião mais aperfeiçoada do que estava na Gênese. Lá, nós apenas repunhamos as perdas fluídicas gastas pelo mau uso do pensamento. Agora, no mesmo estudo, nobremente orientado, já conseguimos, além de nos assistir, de equilibrar, de repor as perdas gastas pelo mau uso do pensamento, assistir outros seres e ser assistidos simultaneamente. Então, nós podemos, conforme falamos no primeiro módulo, falar pouca coisa de muita coisa ou muita coisa de pouca coisa. E eu fico com a segunda possibilidade, para falar de menos assuntos e aprofundar na temática. Por isso, teremos maiores êxitos. Falar de coisas simples, que é a bioenergia, com profundidade, para tentar entender o processo e aumentar as possibilidades. E, ao mesmo tempo, poder acrescentar alguma coisa no já dito, porque a natureza não disse a sua última palavra, conforme está na Revista Espírita com Allan Kardec. E todas as ideias inovadoras que vêm acrescentar alguma coisa, porque ele assimilará sempre as ideias inovadoras. Agora, o que é assimilar? É algo que ele vai incorporar à sua estrutura sem desconfigurar essa estrutura. Algo que vem acrescentar e não deturpar o que está nessa estrutura. Então, de modo que, quando falamos de bioenergia, em sentido profundo, falando em profundidade de algo simples, estamos falando num dos pilares do Evangelho, que, segundo Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, Evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida. E a bioenergia é a vitalidade no Evangelho. E a vitalidade é o que nós chamamos de psiquismo divino. E o psiquismo divino, que nasceu da luz incriada pelo verbo criador, que é a força, que é a lei,
Então, esse psiquismo divino, essa vitalidade regido pela força, gera vida. O verbo se faz carne. E esse verbo, quando se coagula, nasce o princípio inteligente do universo, conforme falamos. E esse princípio, unindo-se em dois ou mais, forma o amor substância, que vai gerar, nutrir, organizar e manter a vida em todas as suas expressões. Então, antes do amor não existia a criação, Joana de Angelis, antes desse amor substante. E vale lembrar, nesta linha de raciocínio, aprofundando um tanto mais na temática, encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé é mãe de todas as virtudes. Está lá no capítulo 19. Inclusive do próprio amor. Desse amor que eu estou falando, do amor substância. E esta energia vai gestar o que nós conhecemos de éter cósmico. Um fluido sutil que nós chamamos de akasha, responsável por guardar as memórias de tudo quanto existe no cosmos. E a transmutação desse éter cósmico gesta o que nós chamamos de fluido cósmico. E a transubstanciação desse, podemos chamá-lo de fluido universal. Mais uma transformação, uma metamorfose desse fluido universal, temos a matéria mental, composta já de seres vivos incontáveis, que nós vamos transmutá-la em energia mental. E da energia mental, transformar na bioenergia em nosso reino humano, adequada à nossa manipulação. Então agora, diga-me, vocês conseguem pensar sem interagir com todas as suas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos? Isso é Kardec em Obras Póstumas. E também, menos sofisticada a informação, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é impossível pensar sem interagir. E é impossível interagir sem permutar valores. Por isso que quando falamos da fonte inesgotável e inestancável no espírito, estamos falando de seu pensamento. Isso está em Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Antes, havia dito, em Evolução em Dois Mundos, que o pensamento contínuo, no dínamo infreável da mente, torna-se uma fonte inesgotável e inestancável no espírito. E o energismo que o espírito vai usar para construir alguma coisa é o átomo primordial, o mesmo que os engenheiros siderais usam para a construção do macro, nós vamos usar para a construção dos nossos veículos de expressão. Esses átomos primordiais, os espíritos com E minúsculo, que vai fazer a sequência que falamos. Então, com esta bioenergia que nós estamos gestando a partir da fonte primeva, vamos gerar os infracorpúsculos, a menor partícula reconhecida pela física clássica. Posto que, na física quântica, a menor é o quantum de energia, o equivalente a um fóton desses elementos primordiais, não o fóton após os elétrons.
o fóton, o que nós chamamos do mundo da antimatéria, do aquém do átomo, conforme André Luiz. Aquém do hidrogênio simples, ou do neutrônio, que é o elemento zero. Vamos parar aqui, porque aí nós vamos dar sequência, criando com esse infracorpúsculo todo o mundo subatômico e até culminar nos átomos físicos, que são aglomerados de forças vivas, já que a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, e eles só foram aglutinando-os em maior número e com maior expertise até chegar no átomo físico, cujo centro do átomo, o núcleo do átomo, segundo Emmanuel, é um centro vital. Se eu quero fazer algo mais primoroso e grandioso em alguém que está sentado à minha frente, ou que se dispõe a receber esse auxílio, se eu quero fazer de forma profunda, eu vou dialogar com a consciência do indivíduo, evocar a consciência ou invocar a consciência do indivíduo, o espírito, se a alma não quiser ouvir-me. Então, eu tenho várias possibilidades. Eu posso fazer tudo sem questionar coisa alguma e ser apenas um instrumento que pode ser usado ou não. Porque se eu estiver em desalinho com as leis de harmonia, os espíritos que participam do processo vão gastar energias que poderia atender 29 outros espíritos necessitados para criar um casulo e nos isolar do processo. Eu estou impondo as mãos, mas do meu universo não está saindo nada em favor dos semelhantes, se eu não tenho o que ofertar. E às vezes sendo assistido, dependendo da minha postura moral, da minha humildade e etc. Porque no ato do passe em si, 3 forças se combinam. A que nós estamos ofertando, a que a natureza nos oferta, que nós vamos falar dela agora, e a que os espíritos também nos ofertam. Conforme disse no Jesus, eu senti desprender de mim virtudes. E as virtudes desses luminares, quando mergulham em nosso psiquismo, é que vai nos melhor direcionar e potencializar as possibilidades, como fizera Jesus com a mulher que sangrava, e assim como em Pentecostes ou nas multiplicações dos peixes e pães, que não era senão a multiplicação das possibilidades dos seus discípulos, falar à multidão e alimentá-los com a boa nova em espírito verdadeiro. Nesse livro do nosso irmão Osho, ele fala também dos chakras, da energia Kundalini, os 7 corpos e outros temas esotéricos, como bem mencionou o nosso amado Davi. E quando falamos de energia Kundalini, estamos falando de 3 potências constitutivas da natureza. O ectomineroplasma, que falamos lá no início, no primeiro módulo, o ectofitoplasma e o ectozooplasma, ou seja, as forças que gestam e, ao mesmo tempo, governam o reino mineral, vegetal e animal. E conforme consta na obra O Livro dos Espíritos, na questão 585, nós somos, os seres humanos, a soma da força ou das forças mecânicas componentes do reino mineral, as sensibilidades do vegetal, os instintos do animal e ainda outros tantos reinos, conforme Galileu, no capítulo 6 da Gênese, que não daria para descrever compondo a nossa realidade, já que o espírito é a síntese de todas as suas vivências e de todos os elementos que o antecede. Então, desde o instante conceptual, o princípio inteligente do universo,
todas as transformações, todas as parcerias, a síntese de tudo isso é o que nós chamamos de espírito, o espírito individualizado. E o que nós chamamos de individualização é sempre a soma de seres menores compondo coisas maiores. Por exemplo, um átomo de hidrogênio simples nasceu da transmutação do núcleo ou do átomo neutrônio, o elemento zero, composto apenas de energia ou da energia nêutron. Energia essa que nós mensurava a respeito dela 8 anos antes da ciência acadêmica colocá-la como elemento zero do sistema periódico. Então, esse nêutron transmuta-se em próton, parte do próton se transubstancia em elétron, parte desse em fótons, e forma o átomo de hidrogênio. O elemento 1 no sistema periódico, já que o outro é considerado o elemento zero. Para formarmos o segundo elemento, o hélio, nós vamos usar 4 átomos destes. Simples porque só próton e elétron. E formando a consciência, o fóton. Mas a ciência acadêmica não reconhece nesse formato o fóton. Nós temos ali 8 elementos, 4 elétrons, 4 prótons, mais o hélio, 2 nêutrons, 2 prótons, 2 elétrons. Então, os 2 elétrons mais experientes são libertos. Vão ser elétrons livres e podem participar da energia elétrica, por exemplo, sem prejuízo de estar num átomo. 2 prótons serão rebaixados a nêutrons. Só que esses prótons do hidrogênio simples são menos evoluídos do que os nêutrons no elemento hélio, que é o segundo. Então não haverá prejuízo. Só desce quem subiu. Então os mais espertos, os mais experientes é que vão participar desta base. Então dos 4 prótons, os 2 mais experientes, só desce quem subiu. Quer ser o servidor quer ser o maior? Então seja o servo, o servidor de todos. Eles vão ser a base de sustentação. E nasce o elemento hélio. E você já pode imaginar o que é um oxigênio, que tem 8 elementos. Mas tem que voltar lá no hidrogênio pesado. O hidrogênio pesado é um elétron, um próton, um nêutron. O radioativo é 2 nêutrons, um próton e um elétron. Mas não vamos falar do radioativo hoje. Então, o oxigênio são 8 hidrogênios pesados. Isso chamamos de individualização. E assim é o espírito, a soma de todas as suas vivências. Então, no espírito tem a sala de aula do elemento conceptual. Se chegar um princípio inteligente agora, ele tem como acolhê-lo na sala adequada, porque ele começou por lá. Começou como aluno, tornou-se professor. E como professor, ele acolhe um outro princípio inteligente. E todas as demais salas de aulas, até o ser humano, que é um pequeno mundo, a caminho da angelitude. Então, tudo isso está dentro dele. Vai depender do passista. O que ele quer? Ele quer realmente realizar a tarefa e colher os méritos, porque a aptidão é tanto do encarnado quanto do desencarnado. Todos nós somos sabedores que Chico ou Xavier é muito mais evoluído que André Luiz, do que Emmanuel, que praticamente todos os espíritos que ele psicografou, menos a alma do mundo que ele psicografou também, que é Jesus, o Cristo de Deus. Nós sabemos disso. Então não quer dizer que quem esteja
na carne é menos evoluído. Então, se a aptidão é tanto do encarnado quanto do desencarnado, se eu tiver interesse, conforme consta em Laboratório do Mundo Invisível, na obra O Livro dos Médiuns, onde Kardec nos ensina a criar átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. E em A Gênese, assimilar uma porção de fluidos, gravar neles as nossas virtudes e criar agora não átomos, moléculas. Moléculas saudáveis. E transportá-las para dentro dos corpos que estão enfermos. Então, quanto mais conhecimento eu tiver desses corpos, tanto o corpo biológico quanto as camadas vibracionais do corpo perispiritual, se com a bioenergia eu vou interferir nas engrenagens sutilíssimas do perispírito, e eu posso também fazer o mesmo com o corpo físico. Mas eu preciso ter uma noção que numa única célula, por exemplo, eu tenho, numa célula muscular, em média, 2.000 usinas de força, as mitocôndrias. Se eu tiver uma noção, mas não é só isso. Eu tenho um centríolo, o construtor de qualquer uma dessas organelas dentro da célula que compõe esse universo, célula, que é uma alma em miniatura, já tem pródromos de consciência no estado germinal, a caminho da humanização. Se eu tenho noção, eu vou perceber que esse centríolo é feito de microtúbulos. E no interior desses microtúbulos tem microvórtices, microchakras. E é para esses microchakras que eu vou enviar o amor substância, a bioenergia que gera a vida e que nutre a vida. Posto que a bioenergia que vai organizar e manter a vida por um outro microcentro de energia que liga a célula física ao seu duplo, ao modelo organizador biológico, nós temos o núcleo da célula, o DNA. E nós podemos fazer a junção agora das duas informações. Então, agindo ou atuando, fornecendo a matéria-prima ao centríolo, que tendo a matéria-prima e as diretrizes do DNA, pode construir qualquer organela. Então, a nossa mente vai interagir com a mente da célula, que não é outra senão esse centríolo ou os microtúbulos, que forma, da mesma forma que em nós a mente constrói o perispírito e ele constrói o corpo. Mas, em tese, quem constrói tudo é a própria mente, que é a capacidade criativa do espírito, segundo André Luiz. O pensamento é o arquiteto. O sentimento, ou as virtudes, os orientadores desse arquiteto, que vai qualificá-lo para essa criação. De modo que, se eu tenho noção, eu vou enviar esse energismo para esses microvórtices de energias, vou abastecê-los e vou criar um médium para que esse centríolo interaja com o DNA. Vou criar uma organela que nós chamamos de ribossomo. E agora, esta mente celular terá como comunicar com a sua consciência, que é o DNA, o cronograma organizacional das células. E nessa interação, interagindo esse centríolo por intermédio desse energismo gestado por esses microvórtices, porque eu posso simplesmente acioná-los conforme André Luiz nos ensina, acordar a consciência celular,
colocá-la para funcionar e depois apenas observar. Ou eu posso abastecê-la. Mas como cada um tem uma fonte inesgotável e inestancável, é redundância eu querer doar alguma coisa para alguém. Eu tenho que ter conhecimento e valores para acordar o potencial adormecido em alguém, já que é uma fonte inexaurível no espírito. Assim, a interação com a guanina, timina, citosina e adenina vai formar, vai criar, pela fusão desses 4 elementos, um gene. E esse gene, seguindo a sequência, vai gestar os aminoácidos. Esses aminoácidos são estruturas ordenadoras dos elementos que serão produzidos nas mitocôndrias para a formação das proteínas. Mas se eles não forem ofertados ao corpo, eles próprios se transformam na proteína. Está muito complexo? Então, simplesmente, não falamos mais disso. Vamos para o passe, então. Não quero entender nada disso, está complicando demais. Tudo bem, então como que você magnetiza a água? Porque você vai alterar a estrutura da água. E para alterá-la, você vai gravar o seu energismo nos núcleos atômicos e alterar a sua qualificação. Por isso que a água magnetizada, a água benzida, tem outro formato, conforme comprovou o Dr. Masaru Emoto, o emérito cientista. Então, se eu quero ter a noção de como fazer isso, porque Kardec nos ensina e mostra as possibilidades no Livro dos Médiuns, eu posso, com o meu poder de magnetização, interferir na estrutura da água que está fora, mas fazer isso com a água do meu próprio organismo. Então, se eu sei magnetizar a água do meu próprio organismo, que é mais de 2/3 água, com todo respeito, eu não preciso de água magnetizada. Preciso? Se eu tenho uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, se eu me dispor a estudar, eu não vou ficar na dependência, por mais respeito que temos aos passistas, da energia de alguém. Porque eu estou morrendo de sede à beira do poço. Sois deuses, disse-nos Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. O reino é o Evangelho. Por que seria que Emmanuel, na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo, colocaria na finalização da lição estas informações? Consagra-te à própria cura. Só não esqueças da pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. E começou a nos ensinar o mecanismo. Sem que o seu pensamento se purifique, sem que a sua capacidade criativa se refine, se sublime. E Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, e eu vou envolver em vibrações de amor as imperfeições morais, as causas das enfermidades. Antes do amor não existia a criação. Lembra agora que amor que nós vamos envolver essas imperfeições morais. E ao mesmo tempo o amor é força, a força mais potente que existe no cosmos, porque o amor em si é o Evangelho. Numa vertente, vitalidade, noutra, força. Resultante, vida.
Então, vou envolver as perturbações morais, os vícios, em vibrações de amor, tanto algo que vai reconstruir os seus cenários e que vai orientá-las, as imperfeições morais, convidando-as a mudar o curso. Se você está aplicando um passe em alguém que está com ideias suicidas, que está com depressão, se você quer fazer um trabalho primoroso, você vai dialogar com essas subpersonalidades e convidar a tristeza a transformar-se em alegria, o desespero em esperança, a dúvida em fé e assim por diante. Então vai depender de você. E Joana nos ensina ainda: envolva em vibrações de amor os órgãos e convide-os a que volte à normalidade. Emmanuel já falou que eles são vivos e educáveis, e eu vou levar o energismo para abastecê-los e, ao mesmo tempo, a força para melhor geri-los. Se eu quero ir além, eu vou mergulhar no intrincado meandro dos conjuntos celulares, componentes dos tecidos que esculpem os órgãos, e envolver essas células em vibrações de amor. E vou terminar, como narra a autora nesta lição, conversando com as forças que organizam e mantêm a vida tanto no perispírito quanto no corpo físico, que, segundo Ramatiz, em Fisiologia da Alma, são os elementais. São aqueles pequeninos que compõem a matéria mental, lá na obra Libertação de André Luiz. A mente estuda, ela arquiteta, ela determina e materializa os desejos que eles são peculiares na matéria que está em torno. E essa matéria é sempre composta por seres inumeráveis, a caminho da evolução nos quadros do universo sem fim. E nós vamos gravar nesses pequeninos que formam a matéria mental os nossos valores e transmutá-los em energia mental, depois em bioenergia e tudo isso que falamos. Então, quanto mais conhecimento tivermos, mais amplo será o nosso trabalho. Quanto menos, nós vamos ser apenas alguém que impõe as mãos. E às vezes, indo para casa mais desconfortável do que chegou na casa espírita. Ou como alguns grupos que nós conhecemos, que aplicam alguns passes, depois que terminam os passes, começam os passistas a aplicar passes uns nos outros. Quer dizer, não estudou coisa alguma, nem da obra de Kardec, nem as obras sequentes, e nem sobre si mesmo. Porque se eu tenho uma fonte inesgotável, quanto mais eu dou amor, mais eu tenho, mais ele se multiplica. A alma em si só se nutre de amor. André Luiz, obra Nosso Lar. O amor é a alma da vida. Joana de Ângeles. Se o amor é a substância que gera e nutre e, ao mesmo tempo, a lei que organiza e mantém, então vai depender de nós o interesse. Até onde eu quero entrar na toca do coelho? Porque se Kardec narra que vaso sujo suja a água, porque a energia que eu estou canalizando pela mente, pela conexão dos meus com outros pensamentos semelhantes, porque Gubbio mostra-nos isso em Libertação e André Luiz em Mecanismo da Mediunidade. Em Mecanismo da Mediunidade, em Agentes de Indução, ele narra que nós estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos. Mas, segundo Allan Kardec, esse mesmo pensamento arquitetado, bem arquitetado, com todas as nossas vivências, nos conectamos com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. A mesma coisa. Mas Joana de Ângeles coloca mais um ponto neste conto.
estamos conectados com todos os seres que não pensam como pensamos também. Porque, no fundo, ou no sentido profundo do termo, somos um. Tudo que faço, não faço senão a mim mesmo, porque eu existo em tudo quanto existe, e tudo que existe lá, existe cá. Isso é Leon Denis. Tudo que existe em nós existe no universo, e tudo que existe no universo existe em nós. Então não tem como fazer coisa alguma sem interferir no universo, e não tem como acontecer algo no universo sem interferir em nós. Então, o que queremos saber é até onde vocês querem ir. Bom, quer criar passes transversais, longitudinais, isto ou aquilo, pode dar o nome que você quiser. Mas, em tese, doa quem tem mais. E tem maior êxito quem sabe o que está fazendo. A fé precisa de uma base. A base é a compreensão perfeita daquilo que eu estou fazendo. E para compreender não basta ver. Melhor. Para que eu tenha essa noção não basta ver, é necessário, antes de tudo, estudar, discernir, tomar ciência e adquirir consciência do processo. Por isso que uma preleção, uma palestra, de 1 hora mais ou menos, equivale a 1000 passes. Dr. Newton, em Bull das Artes, tem um espaço imenso no qual ele, como cientista, fez algumas pesquisas. Fotografa a aura das pessoas antes e depois do passe. E parece que antes e depois da água magnetizada, da reunião de desobsessão, das cirurgias espirituais e antes e depois da palestra. O efeito mais contundente aconteceu no antes e depois da palestra. Por isso que Bezerra de Menezes, na obra A Cura pelo Amor, por Sidney Carvalho, a mediunidade de cura, que, no caso nosso, em especial, mudou para a oratória, para o abraço, para o beijo, pelo olhar, pela oração. Porque qualquer coisa que usemos, se eu sei o que é oração, com André Luiz, oração é força. Ao mesmo tempo, energia, poder. Ou melhor, oração é poder, energia, vibração. Ou vibração, energia, poder. Poder é o que nós chamamos a força. Ao mesmo tempo, o que chamamos de energia, a vitalidade colocou ela em ação, geramos a vibração, algo que nós podemos chamar de vida. Quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação. E se eu vincular a minha mente com outra mente para orientar-me para maiores possibilidades, juntos, eu e esse amigo espiritual ou a minha própria consciência, vamos gestar elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma, que somos nós, e para a iluminação da consciência, que é o nosso espírito. André Luiz, falando apenas da oração. E Joana de Ângeles, a oração é o mais perfeito mecanismo para a cura de todas as enfermidades da alma. É o mais fantástico mecanismo de planificação, de planificarmos-nos na ação. E André Luiz fala que a oração é um mecanismo avançado por meio do qual criamos elementos força, a força do Evangelho.
e com ele gerando estímulos à vitalidade para gerar vida. Então vai depender de cada um de nós, até onde eu quero chegar. Eu quero ser instrumento e, se for, no mínimo, precisamos ler o capítulo 17 da obra Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz para ver a seriedade, a pontualidade, o respeito, o estudo, tudo que aqueles dois jovens fizeram para preparar-se para ser instrumentos dos espíritos sem perturbar o processo. O que eles fizeram só para se colocar à disposição e deixar-se conduzir pelos espíritos. Precisou de tudo aquilo, a seriedade, a pontualidade, a frequência, a responsabilidade, o preparo, o estudo, o recolhimento, tudo aquilo só para ser instrumentos para não interferir negativamente no processo, para não prejudicar-se e nem prejudicar a ninguém. Basta esse capítulo, vocês vão ter uma noção. E perceber que o energismo que nós estamos usando no passe é composto de espíritos, princípios de inteligência do universo. Ele narra, tudo é espírito no santuário da natureza. Modifique o seu pensamento, que vai canalizar esses espíritos. Em O Grande Enigma, com Leon Denis, mostra isso. Nós vamos gravar neles as nossas virtudes, como nós falamos com Kardec. Vamos transformá-los em força de atração, é o pensamento. E a atração se faz amor. O amor, o pensamento na expressão, transforma-se no amor que gesta. E, ao mesmo tempo, na lei que organiza e mantém, porque ele transforma-se em hormônio quando nós o direcionamos para orientar. Creio que é o suficiente para hoje. Depois, nós vamos voltar com mais informações, dia 21 de julho, para complementar nesse despertar do ser integral. Agora eu vou parar para que vocês possam questionar, ver até onde vocês querem chegar. Quer permanecer apenas impondo as mãos, servindo a água, sem perceber que em meio segundo eu posso transformar a água magnetizada pelo próprio Cristo em veneno. Meio segundo eu gasto para fazer isso, segundo Miramês. Ou quero ter consciência do que faço, para, pelo menos, se eu não puder ajudar, não prejudicar nem a mim, nem aos demais. O que eu posso fazer? Abraços de luz e muita paz. Então, eu separei aqui duas que vieram pelo WhatsApp. Da Detinha Matos. Detinha Matos. Então, ela pôs duas numa só. Então, eu vou fazer a primeira e depois eu faço a segunda. Sebastião, se alguém que escolheu a tarefa de trabalhar em prol de outrem se dedicar e o fizer com vontade, e se mesmo assim não estiver moralmente elevado para tal, ele poderá fazer mal àquele que recebe o tratamento pela fluidoterapia do passe? Por isso que nós pedimos, mediante a sua pergunta que nos chegou antes pelo Facebook, a partir da segunda aula, pedimos para ler o Osho. Então, se você não tem os valores devidos, mas tem boa vontade, jamais você prejudicará alguém, porque a pessoa só vai receber conforme a sua frequência. Então, é impossível alguém prejudicar o outro se o outro está ali para receber algo X. Então, de acordo com a sintonia, então jamais quem não estuda, não tem tantos valores, ele está participando. E o que é feito, por exemplo? Miramês fala aqui aquilo que chamamos de lixo moral, de lixo mental.
é um banquete suculento para quem está na retaguarda. Então, eu estou ali impondo as mãos. Eu posso não estar ajudando a quem está na minha frente, mas estou gerando um energismo que está ajudando os pré-humanos, por exemplo, ou os seres que estão nos umbrais. Então, se eu tenho boa vontade, tenho disciplina, faço por amor o que faço, tenho responsabilidade, eu posso não estar doando diretamente para a pessoa que está na minha frente, mas estou gerando algum conteúdo para assistir alguém numa frequência qualquer. A segunda, quando você diz que uma água suja pode não ser benéfica a alguém necessitado, coloca uma dúvida enorme sobre mim, já que se sabe, se o médium não estiver preparado, os espíritos interferem no processo. Senti um nó na cabeça. Se puder responder, agradeço de coração. Sucesso sempre. E aí ela termina dizendo: devemos buscar o médium de acordo com o seu comportamento? Então ela pergunta primeiro quando você diz que uma água suja pode não ser benéfica a alguém necessitado, coloca uma dúvida enorme sobre mim, já que se sabe, se o médium não estiver preparado, os espíritos interferem no processo. Senti um nó na cabeça. Depois eu faço a terceira, então são 3 numa só. São 3, então vamos lá. Quando temos uma água não muito limpa, como foi o caso do cientista Masaru Emoto, eles rezavam na água suja de um rio, água poluída, e transformava aquela água em cristais magníficos. Só pelo processo da oração, ou declarando amor àquela água, ou simplesmente agradecendo. E eu disse que o processo envolve 3 forças. Nós, os medianeiros, os passistas, os nossos orientadores e parceiros espirituais e a natureza que vai nos ofertar esse manancial para podermos gestar maiores possibilidades. Então, se a minha água não está tão limpa, como eu disse, ela vai ser filtrada por esses mestres, requalificada pelos agentes da natureza e adequada no processo que for necessário. Se a água do médium não está lá grande coisa, mas como eu disse, se eu estou numa frequência diferenciada, para começo sou eu que estou aplicando o passe nele, se eu estou em melhores condições do que ele. Então, eu estou contribuindo com a doação porque é um trabalho feito pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. A primeira coisa que esse cientista, que esse professor de medicina, que esse espírita consciente narra é que o primeiro espírito que deveríamos receber numa reunião mediúnica é o nosso, para saber realmente quem somos nós, o que eu tenho capacidade de fazer. E ele narra ainda quando alguém vai lhe procurar auxílio. Se ele percebe que a doença não é física, mas sim espiritual, a clínica é no andar de cima, o centro espírita é no andar de baixo. E a primeira coisa que ele põe a pessoa quando chega no andar de baixo é trabalhar, movimentar o seu energismo, porque a maioria das doenças é por excesso de energia e não por escassez, já que nós temos uma fonte inesgotável. Então, a água parada vira lodo. Então, não fique preocupado. Se eu for para uma casa espírita, eu não preciso escolher o médium. Eu já estou em sintonia com o que eu fui buscar. Quer seja a vitalização ou melhores inspirações para que eu possa gerir com mais tranquilidade a minha vida. Então, o que eu menos preocupo é se o médium tem moral ou não. Até numa época, Davi, uma pessoa entrou numa casa espírita, a hora que viu o médium, falou, mas se eu conhecesse fulano há não sei quanto tempo, isso era uma vida torta. Falei, mas Paulo de Tarso, antes de conhecer Jesus, também não era lá grande coisa nesse sentido, não. Mas depois, então, jogando o fulano. E onde fica o concurso dos espíritos? Se eu estou ali para buscar coisas nobres, eu vou sintonizar com as coisas nobres e vou levar para cá as coisas nobres
e ainda vou dar um banho de amor na pessoa que está impondo as mãos sobre mim. Então, você já respondeu a terceira também, que é se ela deveria procurar o médium com um comportamento moral mais elevado para dar o passe. Então, já foi respondido. Então, vamos à pergunta da Pamela. Então, quer dizer que até mesmo para receber a bioenergia, precisamos ter ciência e consciência do passe da bioenergia? Ao receber a bioenergia, estou me alimentando? Então, a bioenergia, vou começar pelo final, se ela é um elemento que gera vida, se ela nutre a vida, se ela organiza e mantém, e principalmente quando Joana de Angelis fala que ela interfere em tudo, até nas estruturas cósmicas, então isso vai acontecer. Então, o ideal é prepararmos uma pessoa, orientá-la para que ela tenha uma postura para receber. Do contrário, ela pode sair da sala de passo pior do que entrou. Não que o médium que estava impondo as mãos, nem os espíritos, não conseguiram ajudar. Ela ficou olhando para um, o jeito de um e de outro, criticando aquelas criaturas e entrou na frequência da crítica e saiu de lá pior. Já que cada um que vai buscar alguma coisa vai encontrar o que está buscando de acordo com a frequência. Por isso que o mínimo que podemos fazer é orientar as pessoas qual a sua postura para ficar mais receptivos para esse energismo. Certo. Aí ela mesma pergunta. Ela não sei se ela é uma pergunta e ela colocou Elizabeth Sobrinho. A mãe dela. A necessidade da aplicação do passe pela imposição de mãos hoje é por uma necessidade de cumprir um ritual e não do conhecimento para a elevação do próximo? Vamos lá, só vamos criar uma situação hipotética. Para Allan Kardec, o energismo saía mais pelos olhos e pelas mãos à época. Depois, sabemos com o próprio Kardec, em suas obras, que no perispírito, por cada partícula, a gente enxerga, a gente ouve, tudo acontece lá. E se a pessoa que for aplicar o passe não sabe, como o Miramês também nos orienta, que nós doamos por cada partícula do universo biológico e perispiritual simultaneamente e em todas as frequências que compõem o próprio espírito. Então, se eu não tenho mãos físicas, eu não posso aplicar passe? Como que Chico Xavier aplicava passe numa pessoa que estava no Japão? A pessoa telefonava. Então, como é isso? Então, o ritual, para nós no Espiritismo, não existe. Porque passe é uma doação de amor, porque essa energia, nós chamamos de bioenergia, é amor. Agora, quanto maior pureza no meu pensar, sentir, no meu falar, no meu agir, eu vou ter algo melhor. Agora, o que nós fazemos? Desde quando ficamos na porta da casa espírita recepcionando as pessoas que estão vindo para a palestra, e às vezes nós somos o palestrante e a pessoa nem sabe. Nós já estamos fazendo esse trabalho. Depois, o aperto de mão, a própria palestra, tudo isso foi o trabalho em si. Então, os rituais são necessários, como o Miramês nos ensina em segurança mediúnica, para um treinamento. Ele próprio fala, Davi, então faça todos os cursos de mecanização. Fez? Está pronto? Compreendeu? Agora abandone todos e se deixe guiar pela intuição, que era o caso dos dois jovens lá nos domínios da mediunidade. Se preparavam, fazia tudo o que era possível, agora impunha as mãos somente e todo o resto acontecia pela orientação dos espíritos. Então vai depender do tamanho do conhecimento que temos e os valores que temos para ofertar, para que não seja necessário a limitação. Porque se eu ficar limitado na aplicação de um passe na casa espírita e na rua, se alguém estiver necessitando, eu não posso dar um abraço
E às vezes pegar uma água, ele nem está sabendo que eu sei magnetizar a água, eu pego a água, já estou magnetizando, já comecei a fazer isso às vezes com um bebedouro inteiro, e vou servir. A pessoa não precisa saber que eu estou benzendo a água, que eu estou magnetizando a água, seja lá o que for, que o abraço é um passe. Eu fiz no silêncio, o que importa é que ela fique bem. Isso é o mais importante. A Neuza, ela escreve: as benzedeiras não têm todo esse conhecimento. No entanto, muitas delas conseguem aliviar a dor, curar algumas enfermidades ou restaurar o bem-estar dos atendidos. De onde vem essa proeza? Como narramos sempre, e eu disse no início da nossa trajetória, lá no primeiro módulo, o espírito tem quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles. Então, se esse conhecimento da benzedeira, do benzedor, não é de agora, ele veio de algum lugar. Porque como meu avô benzia a picada de uma cobra, que às vezes a perna da pessoa já estava apodrecendo e no outro dia já estava sequinho, já estava cicatrizando. Ou como ele conversava com as próprias serpentes e enviava ela para um canto da fazenda ou da propriedade da pessoa. E ainda pedia, Davi, para passar na frente da pessoa para ver que elas existiam. Ainda mostrava essa aqui, essa que vai passar envergonhada aqui, meio com a cabeça baixa, essa que picou a sua vaca lá, o seu boi, etc. Então nós trazemos isso, porque eu sou neto de benzedores e de alguma forma sou benzedor, porque a pessoa fala, você quer me benzer? Então se ela acredita na benzição, eu vou fazer mais ou menos como é a benzição, porque do contrário ela não acredita. Só que o meu avô falava, se você não acredita na benzição, é melhor você ir para o médico, porque senão eu vou te benzer e você fica pior do que antes. A pessoa duvidava. Mas se confia, se acredita, então vamos lá. Por isso que os benzedores, normalmente, o mecanismo, eu passo o desequilíbrio do benzido para o meu corpo. Como o Divaldo fez isso com um moço que estava com câncer. Passou o processo para o universo dele, a pedido de Joana de Ângeles, né, curando a criatura e depois transmutando o energismo com o auxílio dos espíritos para equilibrar o seu psiquismo, e o mecanismo está em Trilhas da Libertação também, com Manuel Filomeno de Miranda. Então, quando o benzedor sabe fazer isso, tudo bem, mas dependendo da situação, nós podemos perceber em quase todos eles, com raríssimas exceções, que no final da vida está com muitas enfermidades no seu próprio corpício. Agora uma pergunta. São quase iguais, mas eu vou separar. Terminou o trabalho de passe na casa espírita, eu já expliquei para você que a nossa casa aqui é o passe padronizado, já tinha explicado para você, e tem dois trabalhadores lá que estão com dor de cabeça, estão com dor no estômago, estão com tontura, não estão se sentindo bem. Aplicamos um novo passe neles? Isso que eu falo que é um contrassenso, porque se entrou nessa frequência, no mínimo, não estava inteiro no trabalho. O corpo estava ali, talvez a cabeça desviada em outro lugar. Porque isso é um fato, Davi. Se você entra num trabalho de paz ou numa reunião mediúnica, o mínimo que você pode acontecer com você é sair melhor. No nosso caso, quando acontece algo, nós vamos parar e vamos estudar mais. Porque é inexplicável, porque você vai fazer uma coisa, uma doação de amor, e no mínimo você vai se renovar e sair em melhores condições. Então, se saímos com dor de cabeça, etc., ou eu não sei me postar diante da situação, estou querendo aliviar a dor do outro, colocando o seu fardo nos meus ombros, que não é o recomendado pelos espíritos. Eu vou transferir algo mais enobrecedor para iluminar o universo do outro, para reerguer as suas forças. Não pegar o que faz o benzedor, ele pega o desequilíbrio do outro e põe nos seus ombros.
o outro vai equilibrar, daqui uma semana ele volta a desequilibrar de novo para fazer tudo outra vez. E essa não é a nossa função. Porque aplicar um passe, se ele tem uma fonte inesgotável, o mínimo que podemos fazer com ele é uma visualização, uma oração direcionada para que ele recobre a sintonia e faça fluir a fonte inesgotável e inestancável que tem em si. Você citou que provavelmente ele não estava devidamente preparado, o corpo estava lá e talvez a cabeça estava lá em casa, no trabalho, em qualquer lugar, ou na viagem que ele vai fazer amanhã. Mas, além disso, a gente poderia dizer que ele absorveu essa carga energética, essa energia negativa daquele que a quem ele atendeu ou do todo que estava ali naquele ambiente, ou não? Exatamente, porque mudou a frequência, isso está lá em Gúbio, na obra Libertação. Então, se a minha mente muda a frequência, eu entro em ressonância com todas as mentes que estão pensando algo semelhante, conforme está em mecanismo da mediunidade também. De repente, eu estou diante da pessoa e, pela postura da pessoa, pelo semblante, por alguma coisa, às vezes eu começo a fazer críticas mentais. Às vezes o vacilo é tamanho e, de repente, a pessoa está acompanhada por agentes não tão amistosos e me induz, se eu não tenho a vigilância, eu acabo sendo instrumento de discórdia ao invés da concórdia. Por isso que o preparo daqueles dois jovens que eu citei na obra Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 17, é crucial. Então, a vigilância, quando o próprio Cristo fala, olhai. Então, isso só está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, item, versículo 33. Olhai, quer dizer, observa o que você está fazendo. Agora, observou? Agora, vigia o seu pensamento. Esteja inteiro na ação. Agora ore, agora trabalhe, faz acontecer. Então, é olhai, vigiai e orai, que é a recomendação, e não apenas vigiar e orar, como nós sabemos. Então, a gente precisa estar bem atento à sintonia com os espíritos para não perder essa sintonia. Que essa sintonia é tão sutil que, se lermos obras de Luiz Sérgio, por exemplo, Chama Eterna, nós vamos ver aqueles grupos que vão resgatar outros grupos nos umbrais. De repente, o cara muda a frequência, muda a sintonia, o cara some do grupo, vai para onde o pensamento dele levou. E às vezes dá um trabalhão para eles resgatar o próprio personagem. Por isso que a gente está bem inteiro. Que no segundo livro nós colocamos em 3 frequências. Eu tenho que ter intenção de fazer algo nobre, atenção no que eu vou fazer e intensidade para fazer acontecer. Intenção, atenção E intensidade. Atenção, porque eu me disponho a fazer uma coisa. Então, eu tenho a intenção de ser o instrumento, né, dos bons espíritos, por exemplo. Depois, atenção, eu tenho que estar inteiro na situação. Não posso vacilar. E intensidade, o que eu vou ofertar de mim mesmo para fazer acontecer. E eu sei que eu vou ofertar o que eu possuo e eles vão multiplicar as possibilidades para fazer acontecer conforme a intenção inicial. Eu estou lá com o grupo de passe e, de repente, nós vamos fazer um atendimento de uma pessoa que está ali no salão, ela vai entrar para a sala de passe e a gente já percebeu que é uma pessoa que, infelizmente, ela tem alguns problemas, assim, de ordem emocional, ela está, assim, muito envolvida com questão mediúnica, com outros espíritos, e, de repente, quando ela fica ali de pé no meio dos passistas, ou então senta ali no banquinho para receber o passe, aquela pessoa incorpora, enfim, cai, dá aqueles chamados espetáculos que a gente de vez em quando acaba observando. Como é que você explica toda essa situação e qual seria, assim, a maneira mais correta, mais indicada para atender aquela alma querida? Então, vamos lá. Aconteceu um caso desse quando nós fomos visitar um presídio feminino.
Aí, de acordo lá, diz que, segundo os outros irmãos que estavam no grupo, a mulher, a moça, incorporou. E você sabe que se alguém estiver realmente incorporado ou manifestando alguém, se você tocar na pessoa, aí a coisa complica muito mais. Só que nós tivemos a intuição, pela carência da pessoa, porque ela estava chamando a atenção. A minha esposa ficou num banco de um lado e nós colocamos ela deitada em nosso colo. A parte no colo da minha esposa e o restante no meu colo e abraçamos. Esse caso, por conta da lucidez e da sintonia com os espíritos. Uma situação aconteceu em nossa casa aqui. E a pessoa já de cara chega e já cai no chão. Nós simplesmente olhamos nos olhos dela e falei, já não é hora de você parar com isso? Porque ela estava atormentando a família inteira com as ditas manifestações que na realidade não existiam. E agora vamos numa hipótese mais profunda. Nós sabemos que a casa espírita tem uma orientação e tem uma aura. Basta ver isso lá em André Luiz, Missionários da Luz, quantas camadas fluídicas tem numa reunião e o espírito não vai fazendo o que ele quer, se é bem orientada tanto pelos espíritos quanto pela a parte física. Se essa pessoa já está em desequilíbrio, neste momento ela está manifestando algo que é dela, que não tem nada de errado, ela vai ser atendida com o mesmo amor. Só que nós vamos, conforme o Kardec nos ensina em O Céu e o Inferno, nós vamos invocar a consciência dessa criatura, chamá-la à responsabilidade. Se eu sei fazer isso, eu faço mentalmente, eu não preciso dizer uma palavra. E se eu sei um tanto mais, como nós aprendemos, você mergulha no abismo dela, permitido por essa consciência, rearranja ela inteirinha, às vezes em fração de segundo, olhando simplesmente nos olhos. Ela se acalme, fique tranquila, você está sendo assistido. Agora, jamais um espírito superior tem palavras que causam desconforto, está no Livro dos Médiuns. Então, dependendo da situação, nós não vamos chamar a atenção no meio de terceiros. Aí a coisa pode ficar pior, porque ela já está acostumada a fazer aquilo. Por isso que faz a diferença o estudo, o discernimento e a capacidade moral para você penetrar nesse universo para não ser ludibriado, para não passar por situações vexatórias. Mas sempre não importa se a manifestação é de um espírito ou de conteúdos da própria pessoa. Tudo é espírito e vai ser atendido com o mesmo amor, com o mesmo carinho, e sempre com a maior ternura e a maior compaixão possível. Todas essas orientações que, por exemplo, a gente está canalizando aí para o trabalho de passe, elas também poderiam ser utilizadas, por exemplo, no trabalho de desobsessão ou de doutrinação, como queiram chamar, no trato Exato. com os médios e com os espíritos? Sempre fizemos isso. E o que mais nos encantou também está lá nos domínios da mediunidade. Então, quando aquela entidade se manifesta e o Hilário começa a doutrinar, e André Luiz fica intrigado. Falou, mas esse espírito não está ouvindo nada do que você está falando. Falou, realmente, né, o Hilário estava mostrando para ele um doutrinador fazendo o processo. Falou, realmente, mas olha na direção do centro cardíaco do doutrinador. Ele viu que saía um jato de luz e entrava direto no centro cardíaco do espírito. Falei, isso ele está sentindo. Então, o que importa no processo de doutrinação, você tendo conhecimento desse mecanismo, você vai ofertar o energismo direcionado para a essência consciencial do ser. Quer seja o medianeiro sendo assistido, quer seja o espírito que está manifestando. Então, isso serve para qualquer momento, em qualquer lugar, principalmente nas reuniões mediúnicas de desobsessão, é onde nós vamos usar com mais êxito
a bioenergia, que nós precisamos tanto para assistência aos médios, quanto para os espíritos necessitados. A minha última não é nem uma pergunta, é só uma colocação, uma afirmação, uma pergunta. Se eu resolver amanhã abominar o passe na casa espírita, eu acho que eu vou ter que fechar a casa espírita, né? Porque ninguém vai mais lá, né? Você não acha? Aqui não foi abominar, que esse não seria um radical. Você sai de um extremo e vai para outro. Então, nas nossas casas, nos nossos grupos de estudo, eles não têm o passe como um trabalho obrigatório, que as pessoas que recebem não têm compromisso algum. Então, se a pessoa chega estropiadinha, etc., ela vai receber. Só que ela vai ser orientada que ela não precisa ficar na dependência, porque ela não é pior do que qualquer um que está ali. Então, ela sempre vai ser orientada para ela aprender a andar com as próprias luzes. Agora, não temos a obrigação de, como em várias situações, todo mundo tinha que tomar passe. Tem casos que a gente vai que para entrar dentro da casa você tem que receber passe, você sabe disso. E a gente respeita. O que nós vamos fazer? É humildade. Então, se naquela casa eles acreditam daquela forma, é melhor eles fazerem da forma que acreditam do que não fazer coisa alguma. Então, quanto mais consciência temos, nós vamos criar melhores mecanismos de assistir as pessoas. Por exemplo, teve um dia que, num atendimento fraterno, uma pessoa chegou tão fora do prumo que ela falou por mais de horas sem parar. E o atendente, olhando terno e amorosamente, não disse uma única palavra. E no final, ela respirou aliviada. Foi a melhor conversa que eu já tive, só que ele não falou uma palavra verbalmente. O tempo todo ele foi envolvendo e foi desmontando cada desequilíbrio. Ela jogava para fora, ele foi ordenando. Então não precisou dizer uma palavra. Então, se tivermos a habilidade, por exemplo, quando o Miramês fala, se o médico soubesse que a gentileza de sair de trás da escrivania ali onde ele está e ir lá na porta receber o paciente com amor, ele coloca o paciente no mais alto nível de recepção para que ele possa fazer o seu trabalho. Ou com Kardec, se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria o paciente com as suas palavras. Então, não é que vamos... Aqui, por exemplo, em nossa casa, bem devagar, gradativamente, quando nós chegamos, tudo nos moldes de onde eles aprenderam. E, gradativamente, fomos mostrando que o estudo e a nossa transformação moral é o mais importante. A gente perde muitos clientes, sim, que não têm compromisso nem consigo mesmo, nem com as leis e nem com a vida. A gente lamenta, mas jamais vamos negar a assistência àquele que dela necessita e, às vezes, inicialmente, nos moldes que ele acredita. Se sair muito daquilo que ele acredita, a gente perde, às vezes, até a oportunidade de assisti-lo. Vou inventar um caso. Eu fui na casa espírita, numa dessas casas espíritas, quando ao entrar você tem que receber o passe. E a partir do instante que eu saí do passe, eu fiquei me sentindo muito mal, muito mal. Sei lá, me deu uma dor de cabeça que eu não tinha, me deu uma tontura que eu não tinha. Qual a melhor providência que devo tomar? A primeira coisa é que, quando eu fui receber o tal passe, eu comecei a julgar o comportamento da casa e daquelas criaturas que ainda necessitam fazer aquele filtro, que eles acreditam que estão limpando de alguma forma o campo da pessoa para ela não ser prejudicada nem prejudicar o andamento do trabalho. Então, se eu sair nessa condição, eu retorno à fita e vou recapitular o meu comportamento, pedir perdão, pedir desculpa, tanto aos orientadores espirituais quanto às criaturas que critiquei, me recompor e rapidamente me refaço. Mas se insistir no comportamento de julgamento, talvez eu saia dali para o hospital. E a última,
que nós temos aqui, que é da Pamela, é daquele caso que eu falei lá atrás, a pessoa passar mal. Ela fala assim: quando esta manifestação desorganizada é da pessoa ou do grupo. Então, acho que ela está perguntando o que fazer, né? Sim. Às vezes, isso nós já presenciamos numa reunião mediúnica, por exemplo. Um médium pode estar manifestando a soma dos desequilíbrios do grupo. E, inclusive, isso está em Emmanuel, que as manifestações sejam as necessidades somadas do próprio grupo, quer seja encarnados ou não. Às vezes um médium, como já aconteceu, isso aconteceu uma vez em Imperatriz. Um grupo estava todo melindrado, tudo, né, brigado uns com os outros, e nos chamou lá para colocar um pouco de calma no incêndio. E nós levamos uma médium que dava manifestação. Após uma oração, a leitura do Evangelho, a médium manifesta. E manifesta quem? O próprio melindre. Porque é uma entidade. E conversando com o melindre, a hora que viramos para trás, no pessoal que estava tudo bicudo, brigado, estava todo mundo se abraçando e chorando. Quer dizer, foi assistido os elementos que perturbavam o grupo. Então, isso acontece muito. Então, a soma dos conteúdos do grupo, né, se 4 átomos de hidrogênio compõem o hélio, compôs uma coisa maior, a soma dos espíritos forma um todo, então a soma de desequilíbrio forma uma grande entidade e você conversa com um único ser e pacifica o grupo inteiro. Muito bem. Antes, então, de nós partirmos aí para o final, eu queria saber se você quer acrescentar alguma coisa. A única coisa, se eu tiver direito de pedir alguma coisa a qualquer trabalhador em nossas casas espíritas, é que não pare no tempo. Então, todo dia podemos, se quisermos, aprender algo novo. Porque se Kardec, de um parágrafo para o outro, já mudava o próprio pensamento, então eu sei alguma coisa, mas amanhã eu quero saber um tanto mais, conforme o próprio Espiritismo nos recomenda, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então não é porque eu aprendi algumas técnicas ou tenho um conteúdo sobre a bioenergia que eu sou melhor do que quem está sentado. Somos irmãos em Cristo e às vezes quem está sentado pode ter maior conhecimento e valores morais do que eu que estou tecnicamente impondo as mãos. E sempre ter a humildade como um alicerce essencial para a aquisição de todas as virtudes, ter a consciência como a estrutura de construção dessas virtudes e a paciência para edificar esse edifício da nossa própria libertação. E uma filha do coração muito amada falou: vai falar de autopasse? Falei, com certeza vamos falar de autopasse. Porque se eu posso fazer tudo isso para assistir alguém, eu posso usar em benefício próprio. Mas como narra Francisco de Assis, que é dando o que recebemos, mesmo no autopasse, se eu me dispor a doar alguma coisa para uma plantinha, um animalzinho, qualquer coisa, é melhor do que eu centrar a energia em mim mesmo. Fazer uma oração pela paz no mundo, pelo planeta, você pode voltar a atenção para você. Mas quanto mais egoisticamente voltando para nós, menos assistência temos. Então, quanto mais nobre o pensamento, quanto mais vasto os benefícios, mais profundo eu mergulho na minha própria essência e mais conexão eu faço com todo o cosmos. Então é válido você viajar do centro coronário até o Kundalini, dentro de você mesmo, que é um capítulo inteiro do segundo livro. E depois do Kundalini até o coronário de novo, fazendo esse mecanismo de autocura, de autorreprogramação, do autopasse. Mais válido ainda do que isso é quando você se dispõe, mesmo não estando lá grande coisa,
a ser um canal para seres menos evoluídos do que nós, os nossos irmãos animais, os vegetais, a própria terra. Se não está bem, abrace uma árvore. Tira os pezinhos do calçado, numa terra limpa, coloque o pé na terra, troque energia com a terra e se equilibre. Então vamos fazer isso agora. Na nossa oração, exercitando a gratidão pela vida, a alegria de viver e a esperança de melhoras. E lembrando de Joana de Ângeles, temos 3 compromissos. O primeiro é com as leis, e principalmente com as que estão em nossa consciência. Com a vida, tudo é vivo. E antes comigo mesmo. Então eu tenho um compromisso com as leis, comigo mesmo, com a vida. Inspirando com suavidade, doce e alegremente, eu vou perceber que estou canalizando a energia dos agentes que gestam e gerenciam todos os elementos da natureza. E se eu trago essa energia, que nós chamamos de energia Kundalini, prana ou força vitalizadora, no meu universo, ela vai transformar-se em forças criadoras, que é o que nós chamamos de energia sexual. Após reconfigurar o nosso próprio universo, transmutá-las em energia que geram vida. E de acordo com as nossas necessidades, não esquecer que somos um. Então, o que peço para mim, antes peço para os mais necessitados ou para o mundo. Se a paz do mundo começa em mim, então o que eu desejo para o mundo, eu reformulo em mim. E a cada pensamento nobremente arquitetado que me coloca em conexão com todos os seres em todos os mundos, e em primeiro lugar, com todas as minhas vivências, isso é o mais belo autopasse. Porque se esse pensamento me coloca em conexão com todas as minhas vivências, é com tudo que existe em mim. E, sequentemente, com todos os seres dentro do planeta em que vivo. E com todos os seres em todos os quadrantes da criação. Inspirem, se acalmem e visualizem-se saudáveis, em equilíbrio, recuperados, na certeza que as ideias enobrecedoras, os planos das futuras ações benéficas, serão os portadores dessa energia equilibrante que vão reorganizar os complexos campos psicobiofísicos, morais e espirituais na construção de uma nova realidade, sempre mais pacífica, mais serena, mais saudável e mais feliz. Se em tudo dou graças, se vivo com alegria e esperança de melhoras, servir pelo prazer de ser útil e progredir sempre e encontrar em mim mesmo 1000 recursos na solução de todos os problemas, é o que eu desejo. E servindo pelo prazer de ser útil, tenho 2 coisas a ofertar. À luz dos meus exemplos, na minha transformação moral, e a força pacificadora e vitalizadora para aplacar a dor do outro, aliviando e abrindo possibilidades para um futuro venturoso. Deus nos abençoe a todos, Cristo nos ilumine, que os seus emissários nos inspirem, que os elementos e elementais nos sustentem para uma vida plena, saudável e feliz. Abraços de luz e paz.